Olá, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar essa decoração perfeita dos Vingadores em um bolo super delicioso Prestígio, gente. Então fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar. Partindo então para nossa receita de bolo, lembrando que eu faço aquele meu pão de ló de liquidificador que eu amo. No liquidificador eu vou adicionar 5 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar refinado. Você também pode utilizar açúcar cristal sem problema algum. 1 xícara de cacau em pó, 50% ou 33% ou 35%, tá bom? 200 ml de água morna, eu aqueço minha água no micro-ondas e vou bater, gente, por aproximadamente 5 minutinhos. Passados 5 minutinhos, gente, eu vou adicionar o equivalente a 2 colheres de sopa de óleo de cozinha. Eu utilizo aquele óleo de cozinha tradicional e continuo batendo. Tem que bater bem, gente. Quanto mais você bater, menos gosto de ovo ele fica mais homogêneo, mistura, entendeu? Então vale muito a pena vocês baterem bastante essa massa. Passado então mais ou menos os 5 minutos, eu adiciono 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Essa farinha de trigo não há necessidade de você peneirar. E lembrando que a medida da minha xícara é aquela medida padrão de 240 ml. No modo pulsar, eu vou bater apenas para poder misturar a farinha na minha massa, tá? Não pode bater muito, gente, porque senão o bolo vai ficar bem pesado. Eu quero que o meu bolo fique bem levinho e fofinho, tá? Então, apenas no modo pulsar, eu vou dando essas pequenas batidas. E agora, para finalizarmos já a nossa massa, olha só como ela é rápida, bem versátil, gente, fica muito gostosa mesmo. Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu coloquei 2 colheres porque essa colher é um pouquinho menor, tá? E também no modo pulsar, eu vou bater apenas para poder misturar. Se eu perceber que ficou um pouquinho grudado na lateral do meu liquidificador, eu vou terminar à mão com o auxílio de uma espátula, tá? Então, aqui eu retiro o excesso de farinha que fica nas laterais e vou passar para uma forma retangular, tá? Esse bolo, gente, em uma forma redonda, ele serve a forma 25 ou 20 por 10, tá bom? Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e vou levar para assar por aproximadamente 35 a 40 minutos. Agora, para o nosso recheio, gente, em uma panela, eu adiciono 2 caixinhas de leite condensado, 2 colheres de sopa de amido de milho. Aqui, gente, vamos dissolver o amido de milho no leite condensado. É bom porque o leite condensado já vai dando uma hidratada no amido e você corre menos risco do seu recheio empelotar ou de ficar com aqueles gruminhos, né, de amido. O amido vai entrar aqui apenas para poder dar uma certa estrutura para o nosso recheio, tá bom? Você pode ficar despreocupado que não fica com gosto de mingau, nem nada do tipo. Coloco também, gente, 1 caixinha de creme de leite e 300 ml de leite integral. Aqui, gente, eu tô com 200 gramas de coco ralado fresco, porém eu gosto de utilizar aquele coco ralado em floquinhos, né? Eu não gosto de usar aquele ralado bem fininho, não acho que fica legal. Eu gosto que as pessoas sintam o gosto do coco ralado, né? Então eu uso esse maiorzinho. E vou colocar aqui também, gente, 2 colheres de leite em pó. Vou mexer muito bem e em fogo médio para baixo, eu vou mexer até ele começar a desgrudar do fundo da minha panela, que ele começar a levantar fervura, começar a desgrudar do fundo da panela, eu vou continuar mexendo por mais ou menos uns 3 minutinhos e aí ele já vai estar pronto. O ponto correto é quando você joga um por cima do outro e ele não mistura. Vou levar para esfriar com plástico em contato, né, para não criar aquela mata, em temperatura ambiente. Agora, partindo para a montagem do nosso bolo, eu cortei meu bolo apenas ao meio, pois esse bolo, gente, vai ter uma camada única de recheio. Eu fiz uma camadinha básica de leite condensado, água e achocolatado e vou umedecer muito bem. Nessa parte, gente, é um pouco opcional, porque tem pessoas que gostam de um bolo um pouquinho mais molhadinho, tem pessoas que gostam de um bolinho mais seco, eu gosto de bolo bem molhadinho. Mas, na dúvida, sempre pergunte para os seus clientes, tá bom? Porque também tem gente que prefere um ou outro, então, na dúvida, é melhor você perguntar, tá? Aqui, antes de colocar o recheio, eu coloquei uma camada de leite condensado, porque eu acho que bolo de coco, gente, quanto mais molhadinho e gelado ele for, melhor. Então, aqui eu apenas joguei, assim, por cima um pouquinho de leite condensado, que daí ele vai absorver, vai entrar dentro da massa, né? Vai
vai sugar o leite condensado, vai ficar uma coisa assim divina. Eu vou dar essa dica pra vocês, porque toda vez que eu faço, os clientes sempre depois elogiam. Então vale a pena você fazer, que quando esse bolo ficar bem geladão, nossa, dá um tchan surreal. E aqui eu vou colocar todo o meu recheio. Agora prestem atenção nessa camada de recheio, gente. Tem que ser uma camada de recheio bem generosa, tá? E com o auxílio de uma colher, eu vou espalhar muito bem, até perceber que a minha camada já ficou bem lisinha e uniforme, bem fixa na minha massa, né? Vou colocar a segunda e última camada de bolo e vou repetir o processo. Vou molhar muito bem, vou colocar também o leite condensado, tá? E vou envolver muito bem esse bolo nesse plástico que eu gosto de montar o bolo dentro da forma, né? Vou envolver muito bem esse bolo no plástico e vou levar para gelar, gente, por no mínimo 6 horas. Ou de um dia para o outro. Aqui no caso eu deixei uma noite na geladeira, tá? Então eu deixei de um dia para o outro. No dia seguinte, gente, agora presta atenção na camada de recheio desse bolo. Fica muito gostoso, fica surreal. Agora, partindo para a decoração propriamente dita, eu bati o equivalente a meio litro de chantilly, tá bom? Na verdade, foi até um pouquinho a mais, foi em torno de quase 1 litro, mas não chegou a ser 1 litro completo, tá? Vou espalhar esse chantilly em uma camada imperfeita mesmo, porque a gente vai cobrir com um trabalhinho, né? Então, eu vou passar esse chantilly, deixar uma camada bem lisinha. Aqui eu vou fazer a aplicação do papel de arroz, do tema Vingadores, né, aqui no caso. Primeiro, gente, eu coloco o papel de arroz no bolo, em contato com o bolo, e aos poucos eu vou alisando de dentro pra fora. Porque quando o papel de arroz ele entra em contato com o chantilly, ele começa a hidratar e começa a enrugar. É totalmente normal. Depois ele volta a ficar lisinho direitinho, tá bom? Então é sempre bom você dar uma alisada bem leve, gente, pra não correr o risco de machucar o seu papel de arroz. Vai fazendo vai alisando, né, enquanto ele não tá 100% hidratado, para ele poder ir dando uma esticada, tá? Mas depois que ele tiver totalmente hidratado, ele vai ficar bem lisinho, tá bom? Aqui, como o meu papel de arroz é um pouco maior que o meu bolo, eu não cortei, porque senão ia cortar a cara dos bichinhos aí, dos bonecos, né? Então, eu deixei ele assim mesmo, e depois que ele começou a hidratar, eu apenas dobrei ele e ficou perfeito, tá bom? Então, aqui eu fui vendo que ainda a cara do Hulk estava um pouquinho enrugada, então eu fui alisando, fui fazendo dessa forma. E agora aqui, gente, eu vou fazer de uma forma com 4 tipos de cores, para poder ficar um bolo bem colorido, como é tema infantil, né? Criançada sempre gosta disso. Então, aqui no caso, eu vou iniciar com o vermelho morango, vermelho natal, perdão, e vou colocar um pouquinho de leite condensado para fazer aquela textura, tá? Gente, eu não foquei muito em fazer um bolo totalmente com cores vibrantes, bem fortes, porque por ser bolo de criança, acho que não fica tão gostoso, né? Criança não vai entender que chantilly amarga com corante, entendeu? Então não fica tão gostoso pro paladar deles. Então eu fiz um corante, assim, vermelho, porém um vermelho mais puxado pro tom de goiaba, sem problema algum, tá? Até mesmo porque depois, gente, que ele fica um pouquinho dentro da geladeira descansando, ele pigmenta mais, tá? Então não se preocupe muito toda vez que você for fazer um bolo em tema de infantil, de deixar uma cor muito vibrante, a não ser que os pais das crianças, né, ou de quem for pedir o bolo pra vocês, queira isso, tá? Então aqui eu passei meu chantilly por uma manguinha de confeitar e com o bico 1M da Wilton, eu fui pitangando esses bolos. O bolo, né? Eu acho que não foi viável fazer flor, nem nada do tipo, porque é tema de super-herói, menino provavelmente. Então eu fui fazendo essas pitangas, né? Que foi deixando o bolo com ar bem mais masculino, assim, né? No caso. Enfim. Fui fazendo essas pitangas, gente. Para fazer essas pitangas é bem fácil de fazer. Basta você pressionar o bico um pouquinho acima do bolo. Não precisa encostar o bico no bolo, tá? Pressiona que o próprio bico se encarrega de fazer esses efeitos de estrelinha que fica muito bonitinho, gente. Aqui não tem segredo nenhum. É só você ir brincando com as formas, né? Com as cores. Que, gente, eu tenho certeza que no final o seu bolo vai ficar muito bonito, com certeza muito gostoso, tá bom? Então aqui eu fui fazendo assim. E aí na parte de cima do bolo, pra poder arrematar, né? Eu não quis fazer as pitanguinhas. Eu fiz mais ou menos que um formatinho de um S. Fui fazendo uma letrinha S, que daí foi ficando muito bonitinho. E dando esse resultado que vocês estão conferindo aí no vídeo.
O ponto do chantilly, gente, aqui no caso, vocês perceberam que eu não fiz a receita do chantininho. Eu fiz a receita do chantilly mesmo, coloquei o leite condensado apenas para poder dar uma textura. Mas toda vez que vocês forem fazer trabalho em bico, assim, dessa forma, o ponto do chantilly, gente, é crucial. Porque se você faz um bolo e ele tá com aquele aspecto poroso, não fica tão legal, né? Agora, partindo pro Capitão América, né? Eu coloquei o azul royal e vou repetir o processo. Primeiro eu vou colocar o chantilly, o corante no chantilly, depois eu vou colocar o leite condensado para dar textura e fui fazendo o mesmo processo. Mas primeiro, gente, eu faço uma marcação de cima para baixo para poder não invadir o espaço do Homem de Ferro. Então, fui fazendo assim. Primeiro eu faço uma marcaçãozinha para depois preencher as pitanguinhas, tá bom? Quis fazer dessa forma, mas para eu ter uma noção, para as estrelinhas, né, para as pitanguinhas ficarem de acordo e bem alinhadas, tá? São esses detalhes, gente, que faz todo o diferencial no resultado final do seu trabalho, né? As estrelinhas bem bonitinhas, bem organizadas, enfileiradinhas. O visual, né? Se preocupem sempre no visual toda vez que vocês forem fazer um bolo confeitado, tá? Onde exija a decoração. Então, vocês façam de uma forma que visualmente fica uma coisa bem agradável, um trabalho limpo, um trabalho bonito, bem feito, né? Um trabalho bem caprichado. Agora, partindo pro Homem de Ferro, eu utilizei a cor amarela e refiz o processo, gente. O amarelo, como é um amarelo gema, ficou bem mais forte, porém eu usei uma quantidade bem pequena do corante. Então, ele ficou um amarelo bem intenso, porém eu não utilizei muito corante, tá? Me preocupando sempre também na questão do sabor. Então, fui fazendo dessa forma, fui pitangando para poder não invadir o espaço do Hulk. E depois eu fui preenchendo as pitanguinhas e foi dando esse trabalho, gente, perfeito. Eu amei fazer essa decoração, amei fazer esse bolo. Acho que fica bem legal, porque bolo masculino, eu já falei alguma vez aqui, em algum vídeo meu por aqui pelo canal, o bolo masculino, por incrível que pareça, gente, ele é um pouco mais trabalhoso de se fazer do que o bolo feminino, que qualquer coisa que você colocar, as meninas vão adorar, entendeu? Então, pra mim é um desafio, eu adoro. Toda vez que eu pego um bolo de menino, eu acho muito legal trabalhar com esse lado, né, de imaginação, de cores, de formas também. É uma coisa bem legal, eu gosto. E aqui, gente, para finalizar o Hulk, eu usei o verde folha e coloquei um pouquinho do verde hortelã também, tá? E repeti o mesmo processo e já está pronto o nosso bolo. Mas como é bolo infantil, eu também já falei para vocês aqui no vídeo, eu adoro colocar um glitter, tá? Aqui eu estou utilizando o glitter amarelo, que ele não dá um destaque muito forte, assim, muito pan, mas ao mesmo tempo dá um brilho maravilhoso. E, gente, já está pronto o nosso bolo. Olha só que coisa mais linda. E com certeza muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!